Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu não vou usar o quadro, eu vou usar aqui a nossa projeção, tudo bem? Então vai se acostumando. Acredito que vocês já devem ter tido outras aulas dessa forma também, então não é nenhuma novidade para vocês. Enfim, hoje a gente vai falar sobre tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Então é uma continuação da nossa última aula, naquela que a gente havia falado sobre tecidos conjuntivos. Eu comentei sobre tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo denso modelado, denso não modelado, frouxo, enfim, tinham vários tipos de tecido. E aí, dando continuidade, então, já vou descer aqui, ó, para a gente ir direto, acompanha comigo aqui, tudo que vai passando aí atrás, para o tecido cartilaginoso, tranquilo? Então, deixa eu passar mais aqui um pouquinho. E aí, ó, já estamos chegando. Aqui foi o tecido conjuntivo, propriamente dito, e aqui pronto. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o tecido cartilaginoso ele é uma exceção em alguns aspectos em relação aos outros conjuntivos. Ele não tem vascularização e também não tem inervação. Então, ele é um tecido que, teoricamente, não sente dor e também não sangra. Mas não é bem assim que a gente vê na prática da vida real. Por exemplo, quando você vai furar a sua orelha, se atravessar um piercing, né, ou então um brinco, que seja que você coloque na parte da cartilagem, pode haver sangramento. Mas o motivo não é porque está sangrando o tecido cartilaginoso, mas sim o tecido conjuntivo que fica próximo a ele. O tecido conjuntivo que fica na periferia dele, que tem até um nome e se chama pericôndrio, tudo bem? Então vamos devagarzinho para você ver aqui todas as informações relevantes sobre esse tecido. Primeiro, quais são as funções dele? Vou aqui na pontuação. Sustenta tecido mole, beleza? Reveste a superfície das articulações, isso aqui é muito importante. Amortece choques mecânicos entre os ossos. Protege as estruturas embrionárias, como o encéfalo, pulmões e abdômen. Precursor do sistema esquelético, a gente vai falar disso já, mais à frente. Formar o esqueleto de alguns animais, como tubarões e raias. Algumas coisas importantes que tem aqui nessa história toda. Vou de baixo para cima. Esses animais que têm um esqueleto formado por cartilagem são os peixes cartilaginosos, eles são chamados de condrícteis. Então, são peixes que têm uma estrutura bem mais maleável do que quando você tem uma estrutura óssea. Mais maleável porque a matriz cartilaginosa, ou seja, a região que forma o entremeio das células da cartilagem, ela é uma região que não tem calcificação. Uma das grandes diferenças entre o osso e a cartilagem é a calcificação. No caso do osso, as fibras elas são todas impregnadas de cálcio e fosfato. A gente vai falar também mais detalhadamente logo à frente quando fala de tecido ósseo. E na cartilagem elas não são impregnadas dessa forma. Então, a estrutura da cartilagem é dada e mantida principalmente pela estrutura de fibras que ele tem na região amorfa. Tá? E aí tem outras funções que eu li aqui também, e tem uma que eu quero chamar a atenção, que é a proteger estruturas, revestir superfícies das articulações. Os nossos ossos, eles, se não tivessem cartilagem nas suas partes de contato, eles ficariam roçando um no outro. Ao mexer o dedo, por exemplo, você roçaria uma falange com a outra, que são os ossinhos aqui do dedo. Isso, aos poucos, desgastaria esses ossos e faria com que você tivesse perda de massa óssea. Seria muito ruim, além de ser muito doloroso. Então, as cartilagens servem muito para esse processo para a gente. E outra coisa interessante aqui é que ele é um precursor do sistema esquelético. É o seguinte, a cartilagem ela é uma estrutura antes do osso. Vou explicar. Quando você é pequeno, você tem um tamanho pequeno, né? Você é um bebê, você é pequenininho. Para que você possa crescer, o seu osso tem que crescer. Na verdade, não só o seu osso, né? O seu músculo, sua pele, enfim, vários órgãos diferentes. Agora, para que o osso cresça, é necessário que um pequeno filamento de cartilagem que você tem dentro daquele osso se transforme em osso. Então, os nossos ossos, quando criança, eles têm uns discos chamados de discos epifisários. São discos cartilaginosos que vão se modificando e se transformando em osso. E isso é que faz o osso crescer. Então, é mais uma ótima e importante função do tecido cartilaginoso. Agora que você já conhece as principais funções, dá uma olhadinha aqui do lado, olha só.
do lado direito, a gente tem uma legenda aqui onde eu estou passando o mouse que diz o seguinte: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. O que é isso? São os 3 tipos de cartilagem que nós temos no nosso organismo. Aqui tem um esqueleto bem bacana que mostra, inclusive, onde a gente encontra essas cartilagens praticamente, tá? Aí olha só, cartilagem hialina, ela recebe esse nome porque ela tem um certo acúmulo de determinada fibra. São as fibras colágenas. A cartilagem elástica, ela tem na sua região amorfa mais fibras elásticas. E na cartilagem fibrosa, ela tem mais fibras reticulares. O que é isso? São 3 tipos de fibras diferentes que a gente viu na aula de tecido conjuntivo. Quando eu mostrei para vocês lá que o fibroblasto era uma célula muito importante para o tecido conjuntivo, porque ele ajudava na construção de fibras. Até comentei quais eram as características dessas 3 fibras. Então, acho que todo mundo já viu essa parte da aula anterior, já posso passar aqui direto, dizendo somente que a cartilagem hialina tem colágenas, mais colágenas, a elástica tem mais fibras elásticas e a fibrosa mais fibras reticulares. Tranquilo? Bom, toda vez que a gente estuda um tecido, você já está acostumado, eu sempre falo dos tipos de células que tem naquele tecido. Porque não adianta você conhecer o tecido sem conhecer as células que formam ele. E aí, no tecido cartilaginoso, a gente tem aqui 2 células principais. Os condroblastos, ok? Tá aqui, ó. E os condrócitos. Na real, condroblasto é uma célula jovem. E condrócito é um condroblasto já mais antigo, mais velho. Beleza? E ambos são fundamentais para a estrutura da cartilagem. Só para você entender, essa imagem que está aqui na sua esquerda é uma imagem de microscopia, ok? Óptica, que mostra um tecido cartilaginoso. Olha aqui a legenda. As cartilagens são formadas por células chamadas condroblastos imersas em uma matriz de ácido hialurônico. Dá uma olhadinha aqui na seta, vê se você acha onde é que está o condroblasto. Olha só, essas bolinhas aqui pequenininhas são os condroblastos. Então, quer dizer que aí, na sua orelha, né, na estrutura da sua orelha, você tem exatamente essa imagem que você está enxergando aí. Ó. A parte durinha da orelha, a parte da cartilagem da orelha, é principalmente essa parte roxinha clara aqui de cima, que está cheia de condroblastos, todos eles delimitados e mergulhados no mar. Mas no mar de quê? Sim, de substância amorfa, daquela parte amorfa que a gente tanto fala. No caso da cartilagem, uma das substâncias que forma essa parte amorfa, uma das substâncias mais importantes, é o ácido hialurônico, como ele falou aí pra gente, tranquilo? Bom, só para você ver aqui, ó, a matriz onde ele está apontando é exatamente essa região que eu estou dizendo, ok? E os condrócitos que eu citei também são células um pouco maiores, mais antigas, e que ficam mais na parte da periferia da cartilagem. Aqui a gente tem grupos de células aglomeradas, tranquilo? E aqui embaixo a gente já vai ter a estrutura do pericôndrio, que eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Só para você ver aqui, ó, o agrupamento desses condrócitos na mesma lacuna é chamado de grupos isogênicos, tá? O nome dessas regiões que tem um agrupamento de condrócitos. Muito bacana, muito legal. Tem só mais uma informação importante aqui, ó. Os condrócitos se multiplicam por mitose e secretam a matriz extracelular, promovendo o crescimento da cartilagem. Isso aqui é legal porque a gente vê muito lutadores de MMA hoje em dia que têm as suas orelhas totalmente deformadas, né? Totalmente estranhas e enfim, bem diferente daquilo que eles tinham antes de fazer a prática da luta. Isso acontece porque durante o treinamento, eles tendem a arrastar muito a sua orelha no tatame. Tatame, que é onde acontece a luta. E isso faz com que aconteçam feridas, pequenos cortes nas orelhas deles. E quando você afeta a cartilagem, o processo de cicatrização de uma cartilagem é um pouco diferente do processo de cicatrização da pele normal. Então, é possível que quando aconteça essa cicatrização, ocorra uma produção exacerbada desse ácido hialurônico, aconteça uma produção exacerbada dessa matriz extracelular e de forma não organizada, de forma que não volte a ser exatamente aquilo que era antes, para repor aquele tecido que foi perdido por conta da lesão. Então as orelhas elas tendem a ficar inchadas com um formato bem diferente,
que acho que quem acompanha MMA sabe exatamente o que eu estou falando. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui do tipo de matriz, no tipo de fibras e no tipo de cartilagem, só para a gente fechar essa parte aqui. Ó, a matriz do tecido é de consistência sólida e é secretada pelos condroblastos, porém apresenta composição diferente de acordo com a necessidade fisiológica. Os principais componentes são água, glicosaminoglicanas, sulfatadas, ok? São responsáveis por manter uma pequena quantidade de água ali, proteoglicanas, glicoproteínas, ácido hialurônico e as macromoléculas que formam as fibras, o colágeno e a elastina. A água de solvatação associada às moléculas de glicosaminoglicanas dá rigidez à matriz e capacidade de resistir a choques mecânicos. Beleza? O que você tem que tirar daqui dessa informação que é mais importante? Que dentro da matriz nós temos água, nós temos fibras e nós temos moléculas orgânicas, que aqui a gente detalhou um pouquinho mais para vocês, mas isso é o mais importante para você saber. Tranquilo? E aí, deixa eu ver se já falo com vocês sobre isso. Já vou falar com vocês sobre isso. Existe um grande problema para as células das cartilagens, porque como não tem vaso sanguíneo passando por ali, elas têm dificuldade de conseguir receber nutrientes. Quer ver? Olha aqui no esquema. Imagina esse condroblasto que está aqui onde eu estou botando o mouse. Como é que ele vai receber vasos sanguíneos, ou como é que ele vai receber os nutrientes que os vasos sanguíneos podem trazer, se ele está num local totalmente separado dessa circulação? O problema é resolvido através do processo de difusão e osmose também. Os nutrientes que vêm pelos vasos sanguíneos e passam aqui, ó, nessa região da periferia, onde é o pericôndrio, onde é formado de tecido conjuntivo propriamente dito, esses nutrientes eles vão extravasar do sangue e vão por difusão caminhando, digamos assim, até chegar a todas essas células na parte superior aqui do meu desenho. Então, dessa forma, somente dessa forma, é que essas células conseguem receber glicose, receber oxigênio, e por isso são células que não podem ter um metabolismo muito intenso. São células que vão precisar viver fazendo fermentação praticamente. Elas não vão fazer respiração celular como a gente está acostumado a ver as células fazendo. Isso é uma característica muito importante para você saber, e a matriz tem tudo a ver com isso, porque é pela matriz que por onde passam esses nutrientes. Tranquilo? Bom, tipos de fibras a gente já falou, né? Eu comentei até com vocês aqui nessa aula: colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Tranquilo? Mas principalmente fibras colágenas e fibras elásticas. Tá até aqui, ó, as principais fibras presentes no tecido são as colágenas pelas proteínas de colágeno e as elásticas pela elastina. Tipos de cartilagem. Agora sim, vamos lá finalizar essa parte da caracterização. Cartilagem hialina. Onde é que a gente encontra ela? Ela é mais frequente, é a mais frequente do corpo, apresenta fibras delicadas de colágeno e de aparência branca, muito lisa. Ela está localizada no esqueleto do embrião e depois vai ser substituída por osso. Nos adultos, que é o seu caso, fisiologicamente falando, a cartilagem hialina é responsável pelo crescimento dos ossos longos e está presente no disco hipofisário, em meio aos anéis da traqueia e dos brônquios também. Ou seja, praticamente tudo do nosso corpo que tem cartilagem é feito de cartilagem hialina. Ligando as costelas ao externo, nas extremidades ósseas. Enfim, vamos para um desenho para você enxergar. Olha só aqui, ó. A cartilagem hialina recobre a superfície articular, protegendo e lubrificando as articulações. Isso daqui que você está vendo, esse joelho, né? Isso aqui é um joelho. É o joelho? É o joelho. Você está vendo aqui... Ou é o cotovelo? Eita, é o joelho. E aí aqui você tá vendo, olha só, essa parte branquinha, olha, até que foi retirada um cortezinho daqui. Isso aqui justamente é uma cartilagem que está ali protegendo aquele osso, porque ele vai atritar com o osso daqui de baixo, beleza? Constantemente. Tranquilo? A cartilagem elástica. Ela apresenta poucas fibras de colágeno, por isso ela tem mais elasticidade, e um grande número de fibras elásticas. A sua aparência é amarela lisa e está envolvida pelo pericôndrio. Apresenta, devido à elastina, maior resistência à tração, voltando sua forma original depois do esforço. Então, quando você puxa, ela volta para o normal. Onde é que a gente encontra ela? No pavilhão auditivo, na orelha externa. No conduto, na tuba auditiva, na epiglote e na laringe. A mais famosa aí é a orelha, beleza? Então aqui você vê uma microscopia mostrando exatamente como é que é essa cartilagem. Tá aqui, ó. A cartilagem elástica forma o pavilhão auricular.
Beleza? E a fibrosa, para a gente finalizar, apresenta pouca substância amorfa, tá? E grande quantidade de fibras espessas de colágeno, organizadas paralelamente, sendo por isso muito resistente à tração e à compressão. Só fazer um conserto, isso aqui é um cotovelo, tá? Isso, eu fiquei na dúvida de joelho e cotovelo, é um cotovelo. Rádio e Una estão aqui. Esse aqui que é um joelho, ó, tá aqui do lado, aqui embaixo. Mas enfim, podem ser encontradas nos discos intervertebrais, bom, isso aqui é importante, na sínfise pubiana, nos meniscos e na inserção de alguns tendões e ligamentos. Olha só, essa imagenzinha aqui da esquerda. Aqui a gente tem a sua medula, tá? Isso aqui é a medula, que passa seus neurônios e tudo mais. Aqui a gente tem uma vértebra que protege aquela medula. Isso aqui é a parte final da vértebra, a parte de trás, digamos assim, da vértebra. É a região que vai circunscrever a medula que passa no meio. Então, se liga só, você tem uma medula que está aqui no meio das suas costas, né? Está na parte dorsal das suas costas, e ela é toda protegida por vértebras. Beleza. Essas vértebras, elas não podem se tocar, porque você, quando fica em pé, você gera um peso sobre a sua coluna, e se você não tiver uma proteção entre uma vértebra e outra, a tendência é que essas vértebras se toquem e aí elas façam um movimento de tração entre uma e outra, e isso vai fazer com que o seu osso vá se esfarelando com o passar do tempo. Isso seria impossível de aguentar de dor, e ainda seria perigoso, porque poderia pinçar a sua medula, apertar a sua medula. Para que isso não aconteça, a gente tem o disco intervertebral fibroso, que é feito da cartilagem fibrosa, que é feita principalmente de fibras colágenas, que é essa coisinha roxa que você está vendo aqui. É como se fosse, olha só, hein? É como se fosse uma borrachinha achatada que fica entre as vértebras e protege o contato de uma vértebra com a outra. Fundamental para que a gente possa viver tranquilo. Se você tiver algum problema com esse disco, se ele tiver gasto, por exemplo, você possivelmente vai desenvolver o que a gente chama de hérnia de disco. E aí vai ter que avaliar o quão essa hérnia está desenvolvida para que o médico possa decidir se vale a pena operar, botar uma prótese ou simplesmente tratar de forma medicamentosa. Tranquilo? E claro, os meniscos, né? Famosos meniscos, que são ali aqueles discos também que ficam protegendo o contato do seu fêmur com o seu osso da tíbia, para que você possa justamente fazer o movimento de caminhar. Tranquilo? Muito bacana, muito bacana. Eu quero que vocês depois, aqui eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu estou com a apostila de vocês. Eu quero que vocês depois possam aqui dar uma lidinha nessa parte do problemas com cartilagens. Justamente aquela parte que eu falei, ó, lesão inflamatória da cartilagem, tudo bem? O que acontece lá com aquela galera do MMA, por exemplo. E vamos para a parte final da aula de hoje. Vamos falar de tecido ósseo, ou tecido conjuntivo ósseo. A gente finaliza esses dois tecidos e aí depois a gente vai se preocupar lá com tecido sanguíneo e tecido linfático. Vamos lá? Bom, primeira característica, primeira diferença entre esse tecido que está aqui e o anterior que eu acabei de falar. O tecido ósseo, ele tem vascularização, porque chega sangue até lá no meio das células. Ele tem inervação, porque chega lá tecido nervoso até aquela região. E ele tem uma alta mineralização. Essas três são as principais diferenças desse tecido para o tecido anterior. Mas ele tem semelhanças. Por exemplo, ele tem um tecido conjuntivo propriamente dito adjacente. Lá no anterior, eu falei que se chamava pericôndrio. Aqui se chama periósteo. Ok? A gente vai falar dele já já. E uma coisa importante, as células também são diferentes. Vamos ver tudo isso. Então, primeira coisa aqui, já quero iniciar do periósteo. Olha só, a superfície externa do osso é envolvida por um tecido chamado periósteo. Diferentemente do tecido cartilaginoso, o periósteo apresenta vasos sanguíneos e nervos. Tranquilo? Então, essa aqui é uma das diferenças aí que eu citei para vocês. Bom, aqui eu tenho uma imagem de um esqueleto para que você possa conhecer os principais ossos, ok, do corpo. Tem muito mais do que só esses que estão aqui sendo mostrados, mas aqui para a gente, para o ensino médio, são suficientes para que você já possa ter um vocabulário de osso que é interessante, tá?
Eu digo vocabulário porque, enfim, isso aqui a gente usa praticamente o tempo inteiro, né? E até para situações da nossa vida, curiosidades e conhecimento geral, isso é bem interessante. Por exemplo, quando o nosso adulto Ney se machucou, sim, estou falando do Neymar, quando ele se machucou lá jogando pelo Paris Saint-Germain, ele fraturou o quinto metatarso. Lembra disso? Saiu nas notícias, nas manchetes, enfim, jornais falaram. E aí você ouve um negócio desse, tipo, tarso, que diabo é isso? Onde é que é isso? Se você tivesse vocabulário. De saber que o tarso, metatarso e falanges são os nomes que a gente dá aqui, ó, para os ossos do pé, você já saberia que Neymar tinha fraturado o pé. Tudo bem que é meio óbvio, né? O cara joga bola, então fraturar o pé é muito mais provável do que fraturar a mão, mas acontece. Enfim. E aí, depois dêem uma olhada, tá? Com calma, para vocês aprenderem aqui o nome desses principais ossos aqui que nós possuímos. Isso é importante demais, galera. Bom, quais funções? Vamos direto para as funções? Para que serve o nosso tecido ósseo no corpo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas ali para a gente falar. Primeira, estrutural. Óbvio, ele vai ser fundamental para estruturar o nosso corpo, para estruturar o nosso esqueleto, o nosso plano básico, o nosso bulk lá. Movimentação. Sem ele, a gente não consegue sair do lugar, a gente ficaria na inércia. O nosso esqueleto ele é importante, junto com o nosso sistema muscular, para fazer com que a gente consiga se movimentar, beleza? Se você parar para pensar nos animais mais primitivos, aqueles que não tinham o esqueleto, como o nosso, eles tinham um certo problema ou dificuldade para se movimentar. É claro que existe esqueleto interno, que é o nosso, endoesqueleto, e tem esqueleto externo também, que é ectoesqueleto, ou exoesqueleto, que a gente encontra em artrópodes e outros animais. Mas o esqueleto é importante, essa estruturação é importante para que a gente possa se movimentar. Ok? Proteção de órgãos vitais. Parece que não, né? Mas ajuda muito. Pensa você na sua caixa torácica. O seu coração, o seu pulmão, são órgãos muito importantes, são órgãos vitais. E eles estão protegidos dentro de uma caixa. Pensa no seu cérebro, talvez o órgão mais complexo que você tem no corpo. Ele está dentro de uma caixa craniana completamente fechada, totalmente protegido. E mesmo que alguém te dê um soco ou que você bata a cabeça no chão, esse órgão vai estar protegido, entendeu? Então é importante isso. Proteção de órgãos vitais, foi o que eu falei, reserva de cálcio e fosfato. Essa parte é interessante, a gente vai falar também dela mais à frente. Porque cálcio, eu vou falar do cálcio agora. Cálcio, ele é muito importante para que você faça contração muscular, para que você faça coagulação sanguínea e para que você mantenha outros processos funcionando no seu corpo. E você precisa comer cálcio para que você possa fazer esses processos. Mas se a sua alimentação não tiver cálcio, o seu corpo pode retirar do osso e pegar esse cálcio para ele, para poder utilizar. Isso é através de um processo que a gente chama de descalcificação, que é feito por uma célula específica, que já eu falo o nome para vocês. Mas, então, o esqueleto funciona justamente como se fosse um depósito desse mineral, podendo te ajudar em momentos que você eventualmente não receba pela alimentação esse nutriente. Tranquilo? Aloja e protege a medula óssea vermelha, e aí essa parte é aquela do osso ser o responsável por produzir sangue, e isso aqui é muito legal, porque a gente quase não imagina isso, mas sim, o nosso sangue ele é produzido no nosso osso. E audição na formação de uma caixa de ressonância e transmissão através de ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. Para que você possa estar me ouvindo agora, você tem uma região dentro da sua cabeça que ela é responsável por vibrar com a minha voz. Conforme eu falo, essa região que você tem aí dentro, ela vibra. Esses pequenos ossinhos que ele citou, martelo, bigorna e estribo, eles se mexem, batem um no outro, vibram, geram uma vibração específica que é interpretado pelo seu cérebro através do processo de formação do som dentro de você. Então, a gente pode dizer que o esqueleto ou que o tecido ósseo também é responsável pela audição. Vamos para a parte mais técnica? Olha só, quais são as células que a gente vai encontrar aqui dentro dele? Duas principalmente, tá? Na verdade, três. Osteoblastos, osteócitos, e aqui embaixo já vai aparecer, deixa eu ver aqui, não apareceu não, mas osteoclastos também. Osteoclastos. Vamos só ver aqui uma informaçãozinha de cada. Então, os osteoblastos,
que estão enclausurados dentro das cavidades da matriz, que vai se tornando mineralizada com o tempo. E aqui embaixo, olha só, da mesma forma que acontece no tecido cartilaginoso, à medida que o osteoblasto se torna maduro, velho, ocorre redução do seu metabolismo. Núcleo e citoplasma e seus prolongamentos se retraem, passando a ocupar apenas a parte central da lacuna, quando passa a se chamar osteócito. Então, o osteócito é o osteoblasto que ficou velho. O que eles fazem? Relaxa que você vai saber. E ainda tem os osteoclastos. Falei que ele estava aqui, ó, os osteoclastos. São células especializadas na remoção do tecido ósseo, devido à necessidade de cálcio ou renovação de partes lesionadas ou envelhecidas do osso, permitindo a reconstrução da matriz por novos osteoblastos. Calcula-se que no esqueleto seja reconstruído um intervalo, que todo o esqueleto, tá? Seja reconstruído em um intervalo de 2 a 4 anos. Isso é muito legal. O que está dizendo aqui? Que você tem no seu osso uma célula que constrói o osso, a célula que, como eu gosto de dizer, bota cálcio no osso. Essa se chama osteoblasto. Pegou a visão? Osteoblasto bota cálcio no osso. Pensa aí no B. E você tem outra célula que cata cálcio do osso, que é o osteoclasto. Então, o osteoclasto cata cálcio do osso. E aí, você precisa que as duas estejam em perfeita harmonia. Enquanto um bota, o outro cata. Enquanto um bota, o outro cata. Dessa forma, você mantém uma taxa de osso, digamos assim, uma quantidade de osso no seu corpo semelhante, igual, constante. Se você tiver mais osteoblasto trabalhando do que o clasto, você está crescendo, de alguma forma. Porque você está aumentando a sua matriz óssea. Se você tiver mais osteoclasto trabalhando do que osteoblasto, você está diminuindo. E aí, por conta de você estar desmineralizando o seu osso. Então, a informação que ele trouxe bem legal aqui, de curiosidade, é que de 2 a 4 anos, né, em cada 2 a 4 anos, acontece tanto bota e tira, bota e tira, bota e tira, que daria para construir um novo esqueleto, praticamente, sacou? Isso é bem interessante. Então, eu não estou entendendo. Para que tem que tirar? Bom, primeiro, aquele motivo que eu falei, de você ter que precisar de cálcio de vez em quando, de fosfato de vez em quando. E segundo, porque alguns acidentes podem ocorrer. Por exemplo, se você fratura o osso, se você quebra o seu osso, você precisa regenerar aquele osso, tá? Aí é só botar cálcio, construir o osso. Mas você precisa também organizar o local onde vai ser remendado o seu osso. E quem faz essa limpeza, retirando pedaços de ossos velhos e que não funcionam mais, é o osteoclasto. Então também precisa para isso. Ok? Bom, aqui ele fala um pouquinho do sistema hormonal. Eu só vou citar para vocês, porque a gente vai falar disso melhor mais para frente. Tá? Mas existem dois hormônios, um que se chama calcitonina e o outro paratormônio, que são responsáveis por controlar essas duas células que eu acabei de citar. A calcitonina é um hormônio que é produzido na tireoide, uma glândula que a gente tem aqui, e ela estimula o osteoblasto. Então, ela ajuda a botar cálcio no osso. E tem outro hormônio, que é o paratormônio, que é produzido em paratireoides, que ficam do lado das tireoides, que produz as paratireoides que produzem o paratormônio, que estimula os osteoclastos. Então, ele é um hormônio que faz cálcio sair do osso, beleza? Então, os dois precisam estar juntos para que a gente possa controlar esse processo, calcitonina e paratormônio. Bom, agora vamos ver o seguinte. Vamos falar da matriz óssea, ok? Da matriz óssea. Vamos ver aqui a primeira imagem. Olha só, essa imagem é bem bacana. Aqui tem osteoblastos sendo mostrados, pequenininhos, bonitinhos e tudo mais. Aqui tem uma lacuna. Essa lacuna é interessante porque ela é uma estrutura, uma unidade do osso, onde ficam várias células ali. A gente pode até chamar de osteons. E acho que tem uma imagem um pouquinho melhor aqui embaixo para você ver. Você vai ver. E os osteócitos que ficam já no meio da lacuna, presos ali, porque em algum momento já trabalharam, já fizeram bastante por aquela matriz óssea. E os osteoclastos, que são aqui, ó, desse jeito, tá bem legal, uma microscopia eletrônica aqui, para você enxergar, você vê que ele tem vários prolongamentos, os osteoclastos. Eles funcionam como se fossem macrófagos, que vão fagocitando, retirando aquela matriz óssea, desgastando ela. Bom, vamos lá, deixa eu só ver se tem uma imagem bacana aqui. Tem uma imagem bacana, legal aqui para a gente ver. Deixa eu ver se tem uma melhor ainda. Não tem melhor ainda não, essa aqui é a melhor que tem. Olha só.
Aqui a gente tem uma vista microscópica de como que os osteônios estão em corte transversal. Osteônios é aquilo que eu falei que são os ósteons, também pode chamar de ósteons. Seguinte, esse corte que você está vendo aqui, ó, esse corte é um corte do osso do indivíduo, tá? Vou voltar para aqui para a esquerda para você pegar a ideia. Aqui a gente tem um osso grande, um osso longo, é o fêmur, inclusive, tudo bem? Aí aqui, nessa parte que está um retângulo, foi da onde foi recortado para que a gente possa ver esse desenho aqui da direita. Então você está vendo aqui, ó, que é um pedaço já da diáfise do osso. Diáfise é a parte do meio do osso. A cabeça do osso, onde tem a medula óssea vermelha, chama-se epífise. Tranquilo? Nessa diáfise, a gente tem aqui, ó, uma amostra de que o osso dentro é oco. Então tem um espaço dentro do osso. E aqui somente é a parte dura do osso, que é a matriz óssea. Quando a gente faz um outro corte, que é um outro retângulo, e puxa para ver, esse retângulo aqui mostra a parte dura do osso. Agora você consegue entender que a parte dura do osso, ela tem várias estruturas redondas, que são as tais das lacunas, tá? Que são os ósteons. Então aqui, ó, uma lacuna, outra, e no meio dessa lacuna passa sangue, ó, capilar sanguíneo, passa nervo. Por isso que eu falei que o osso ele é inervado e vascular. Quando você quebra o osso, sangra, o seu osso sangra, sai sangue de dentro dele. Tranquilo? Aqui mostra bem legal também, ó, essa mesma microscopia, essa mesma imagem, só que numa outra microscopia. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Para você ver a organização que ficam essas células, beleza? Então, mais no meio da lacuna, a gente vai encontrar os osteócitos, mais na periferia da lacuna, a gente encontra os osteoblastos e também os osteoclastos. Tranquilo? Bom, uma coisa importante aqui, nessa parte da matriz. A gente possui uma grande quantidade de fibroblastos, que são aquelas células que produzem fibras e ficam no periósteo. Tá? Eles vão produzindo fibras que vão ser importantes para o osso, mas essas fibras, mesmo que sejam colágenas, elas podem ser moles demais. Então, para resolver esse problema, acontece a calcificação dessas fibras por parte dos osteoblastos. Os osteoblastos usam cálcio e fosfato. E aí aquela fibra que é até resistente, mas ela é maleável, ela não fica mais maleável, ela fica dura. É como se você colocasse ali um monte de fragmentos de cálcio e fosfato juntos para deixar aquilo ali bem duro. Quando você tem todas as fibras passando por esse processo, então a matriz óssea fica muito dura. O nome disso é hidroxiapatita. Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, pra você ver. Tá? Para você acompanhar a ideia, olha só. Glicoproteínas e cristais. Aqui, ó, a matriz do tecido ósseo é produzida pelos osteoblastos. A matriz amorfa é constituída por proteoglicanas, glicoproteínas e cristais de carbonato de cálcio, na forma de depósitos de hidroxiapatita, aderidos às fibras colágenas. Então, essa associação cria uma matriz extremamente sólida capaz de suportar grande força compressiva. Tranquilo? Muito bacana. Então você entendeu tudo sobre a matriz que precisava. As fibras colágenas, tranquilo? São muito importantes para garantir a flexibilidade nos ossos, impedindo que se tornem quebradiços. E a estrutura dos ossos, como eu mostrei na imagem, a gente tem uma espécie de medula no meio, né, de cada ósteon, que passa o nervo e passa o vaso sanguíneo. Uma coisa aí que você vai precisar saber, que pode cair nas suas provas, ainda mais quem vai fazer PISM ou coisa do tipo, é que o canal, aquele canal onde passa aqui, ó, vou mostrar aqui, esse canal por onde está passando, aqui, ó, canal, tá? O nosso vaso sanguíneo, o nosso nervo tem nome, cara. Tem nome e você vai ter que saber o nome desse canal. E se liga só numa outra coisa. Você está vendo que tem um canal aqui vertical e tem uns canaizinhos horizontais, né? Por onde esse vaso sanguíneo também está saindo. Também tem nome esses canais verticais e os horizontais. Vamos ver aqui, ó, como já visto, na parede dos ossos, o tecido organizado em um conjunto de sistemas de matriz chamado osteônio. E aí tem o sistema de Havers. Vamos ver o que é isso. Olha só, cada unidade do osteônio apresenta um canal central, o canal vertical. Esse canal ele é chamado de canal de Havers. Tem que saber esse nome? Tem que saber esse nome. Tá? E aí tem negócio de diâmetro, isso aqui não vão te cobrar, relaxa. E aí em torno desse canal existem unidades concêntricas compostas de matriz mineralizada.
Até aí tudo bem. Aí aqui embaixo a gente tem, ó, canais de Volkmann. Canais de Volkmann. Os canais de Volkmann são os canais transversais, que são os perfurantes, aqueles que vão atravessar latitudinalmente aquele osso, para que possa levar sangue e nervos para todas as regiões daquela matriz. Então, o que eu quero que você saiba daqui? Que o canal vertical é o canal de Havers, que passa no meio do osteônio ou osteon. E o canal transversal é o canal de Volkmann, é o canal que vai atravessar esse canal principal, levando esses nutrientes para uma grande quantidade de outras células. Beleza? Para finalizar, eu quero só que você conheça os tipos de ossos e como que eles se consertam. Tá acabando, tá acabando. Se você ficou aqui até o final, aqui até esse momento, você vai aguentar ficar até o final. Vamos lá. Tipo de osso: osso longo, osso curto, osso laminar, osso irregular, osso pneumático. Tem que saber todos eles? Cara, pouco provável que te perguntem numa prova de vestibular isso. É mais só o Enem. Mas vale a pena para você saber assim da tua vida, sacou? Olha só, osso longo, osso das pernas, braços, costela e externo. Olha a legenda aqui do lado, vai ficar mais bonitinho, ó. Osso longo são os ossos cinza, tá? Estão desenhados aí. Vou dar zoom aqui, ó. Vamos usar a tecnologia. Vamos abusar da tecnologia. Tá aqui, ó. Osso longo são esses ossos aqui cinzas, tá beleza? Tranquilo? Show. Osso curto é os vermelhinhos. Olha só onde é que você tem? Nas suas extremidades. Então, mãos e pés. Ossos laminares ou chatos. Laminares são porque são achatados. Tudo bem? Formam tipo uma lâmina. Então, as costelas, tá vendo aqui? Alguns ossos do crânio. Os ossos do quadril, beleza? O isco e o ilho, enfim. Ossos irregulares, que são as vértebras. Como assim irregulares, Feitosa? São errados? Não. É porque eles têm um formato muito único, muito único. Eles são todos cheios de voltinhas e reentrâncias e processos, a gente chama de processos, processo espinhoso, enfim. E aí eles têm muitas irregularidades na sua superfície, por isso que chama de irregular, tudo bem? Ossos pneumáticos, que diabo de pneumático é isso? Tá aqui, ó, ossos da face, onde estão os sinos da face, pequenas cavidades no interior dos ossos. São ossos que têm espaço interno, beleza? Que fica cheio de ar, inclusive, por isso pneumo. E nas aves, nas galinhas, só uma curiosidade, os ossos todos, praticamente delas, são assim, são pneumáticos. Isso é bom porque elas conseguem flutuar, quer dizer, voar mais fácil porque os ossos são menos densos. Bom, vamos para a parte aí final mesmo, que é o seguinte: como que o osso se reconstrói? Existem duas formas, ok? Existe a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Diferente do que está aqui na imagem, eu vou começar pela endocondral. Ossificação endocondral é a ossificação que acontece no bebê. Como? Como assim no bebê? Tá aqui, ó. Consiste na transformação de uma peça de tecido cartilaginoso hialino que serve como molde para um osso definitivo, que manterá o formato original. A cartilagem é removida, se liga, a cartilagem é removida e a matriz é mineralizada com as células ósseas, ocupando as lacunas deixadas pelos condrócitos. Olha essa cabeça, isso aqui é a cabeça de um bebê. Deixa eu ver de quantos dias, anos e tal. As moleiras não falam, não. E eu também não sei de cara assim, qual é a idade da criança, mas eu tenho certeza que tem menos de 7 anos. Por que eu estou dizendo isso? Tá vendo que tem um buraco aqui no meio? Olha só, aqui em cima. Tá vendo que aqui atrás tem outro buraco, mas esse buraco aqui já está com uma cartilagenzinha? Beleza. Pensa só comigo. O bebê nasce com uma cabeça pequena, né? Uma cabeça assim, desse jeito. O cérebro dela cabe ali dentro. Bacana. Ela vai se alimentar, ela vai viver a vida dela e ela vai crescer. A criança cresce. A cabeça de uma criança, ela aumenta com o tempo, né, com o tempo de vida. Será que o cérebro aumenta com o tempo de vida? A resposta é sim. O cérebro aumenta com o tempo de vida. Imagina você, se a cabeça da criança nascesse toda fechada, sem a possibilidade do osso crescer, e o cérebro dentro crescesse. Ia dar um problema, porque esse cérebro ia encostar em algum momento nas paredes internas e ia fazer com que a criança tivesse vários problemas neurológicos. Então, o crânio tem que acompanhar o crescimento.
Só dá para ser assim, a natureza é muito perfeita, se, de alguma forma, esse osso crescer dando espaço para que aquele crânio aumente de tamanho. E isso é possível fazendo a cartilagem que une esses ossos do crânio transforme-se em osso vagarosamente. O nome desse processo, ossificação endocondral. Esse aqui é só um exemplo, tá? Tem outros exemplos também. E aqui, ossificação intramembranosa. É o que a gente faz quando nós, adultos fisiologicamente, quebramos um osso. Então tem aqui, ó, consiste na formação de tecido ósseo a partir de uma lâmina, de uma membrana de tecido conjuntivo que reveste as cartilagens. Os osteoblastos se originam por diferenciação das células do mesênquima e por aí vai. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui, ó, de uma criança que quebrou. Cadê? Não, acho que não tem não, mas eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Não, aqui é só endocondral. Eu posso mostrar o meu braço, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma cicatriz que eu tenho de uma fratura que eu fiz. Eu quebrei esse osso aqui, quebrei o cotovelo, ele soltou, ele se desligou praticamente. E eu precisei fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia, o médico colocou 2 pinos, que já foram retirados, mas colocou 2 pinos para o meu osso ficar paradinho. E por que ele queria que meu osso ficasse paradinho? Para que acontecesse a ossificação intramembranosa. Na hora que você quebra um osso, a região que você quebra, ela é invadida por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo cresce ali para aquela região, o periósteo. E a partir desse periósteo e de células-tronco que existem nesse periósteo, nós construímos novas células de osso, novos osteoblastos, novos osteócitos, novos osteoclastos. Na verdade, novos osteócitos não, porque eles são osteoblastos velhos. Mas essas duas aí, osteoblastos e osteoclastos. E a partir dali, daquele tecido conjuntivo que invadiu, a gente reconstrói o tecido ósseo, construindo uma nova matriz óssea. Por isso, intramembranosa, a partir dessa membrana que foi formada ali naquele local da lesão, naquele local do corte, tá? Para finalizar, uma imagenzinha bacana, olha só, o osso de uma criança, ele tem um disco cartilaginoso aqui, ó, tá vendo essa coisinha azul? Um osso de um adulto não tem. Então, se você aí tá me ouvindo, queria ser mais alto, vai depender tudo, além dos seus hormônios, desse tal de disco cartilaginoso aqui, ó. Se o seu osso ainda tiver um disco cartilaginoso, bacana, GG, você vai conseguir crescer se os seus hormônios estiverem ok. Agora, se o seu osso já for um osso de um adulto, como esse daqui, aí já era um abraço. Esse aí é o tamanho que você tem, que você vai ter, que você vai levar para o resto da sua vida. Podendo no máximo diminuir de tamanho, porque você vai desgastando suas estruturas cartilaginosas. Tudo bem? Queridos, essa foi a nossa aula de tecido conjuntivo e tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Se você gostou desse formato aqui novo que eu trouxe para vocês, só para mudar um pouquinho da coisa do quadro e tal, a gente vai ter mais aula de quadro ainda. Deixa o seu joinha aqui para mim, por favor. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário também de outro assunto que você gostaria de assistir aqui no Biologia Vestibular. E até a próxima aula. Um grande abraço e tchau.